Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que vão nos acompanhar através dessa transmissão. Estamos aqui no templo da igreja Só o Senhor é Deus, da cidade de Naviraí, localizado na Avenida Iguatemi, número 909, liderado pelo nosso querido pastor Edson Alves. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 6, do versículo 1 em diante. Neemias, capítulo 6. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero te pedir um favor, de pedir que você nos ajude compartilhando esta palavra, compartilhando esta live nos grupos, no seu perfil, abrindo uma sala de vídeo, comentando de onde você está nos assistindo, a sua cidade, e mandando para nós o seu pedido de oração. Nós temos recebido muitos pedidos de oração através das lives, e sim, nós estamos orando pela sua vida, estamos clamando, intercedendo pela sua casa, pela sua causa, e cremos que Deus está e continuará operando grandes obras no meio do seu povo, amém? Então compartilhe esta palavra. Neemias capítulo 6 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Mandei-lhes mensageiros, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? Deus seja louvado. Meus amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração tem por título: quando os inimigos conspiram para intimidar, quando eles conspiram para matar, para destruir, para parar os projetos de Deus na vida da igreja, na vida do seu povo, na vida coletiva da igreja e também na vida particular de cada um dos seus membros. No capítulo 6 de Neemias, nós vamos perceber que Neemias, ele está em processo de edificação da grande, linda cidade de Jerusalém. E novamente, no capítulo 4 vai registrar também, agora aqui no capítulo 6, novamente, Neemias e a sua equipe, os trabalhadores que estão empenhados em edificar, em reconstruir, em levantar outra vez a grande cidade de Jerusalém, estão sofrendo ameaças por parte de Sambalate, Tobias, Gesem o arábio. Então, mais uma vez, o inimigo se levanta, mais uma vez os adversários da obra de Deus, eles assumem o seu posto, e com as suas tramóias, com as suas armadilhas, com as suas maldições, com suas palavras maldizentes, se levantando para atrapalhar, para impedir, para pôr um fim à obra que está sendo realizada. Estamos em Neemias capítulo 6, o texto diz: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o arábio e o resto de nossos inimigos. Então, todos os inimigos, e em especial, Sambalate, Tobias e Gesem, eles ouviram, ficaram sabendo que a obra estava se concretizando. Então, querido, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que
os nossos inimigos, eles terão a notícia, eles saberão, ficarão inteirados de que a obra que Deus começou em nossa vida, e a obra que Deus está realizando através da nossa vida, ela está avançando, ela está se desenvolvendo, e ela vai concretizar, vai ter um final feliz dentro do tempo estabelecido pelo próprio Deus. Então, Sanbalate, Tobias e todo o resto dos inimigos ficaram sabendo de que a obra estava sendo edificada, e o texto diz que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma. Olha que tremendo. Os inimigos não apenas ficaram sabendo de que a obra estava acontecendo, de que os muros estavam sendo construídos, mas chegaram à conclusão de que não havia mais brecha alguma. A importância de fecharmos todas as brechas, para que o inimigo não tenha como acessar, para que não tenha como invadir o território que Deus colocou em nossas mãos. Então, a incumbência da construção estava nas mãos de Neemias, e eu quero chamar a sua atenção para uma verdade que você não pode mudar, uma responsabilidade da qual você não pode escapar, uma responsabilidade na qual você não pode fugir dela. Você foi escolhido por Deus para reconstruir, para construir a sua casa espiritual, a sua família, o seu casamento, os seus negócios, a educação dos seus filhos, o seu dever na sociedade, o seu dever como homem de Deus, como servo de Deus no meio desta geração corrompida. Você tem a responsabilidade, você recebeu a incumbência do próprio Deus para construir, para reconstruir a obra de Deus no meio dos seus dias. Então, esta é a primeira verdade que nós descobrimos. O primeiro ponto: ainda faltava as portas para terminar. Ainda estava faltando as portas. O muro havia sido concluído, a construção dos muros, já não havia mais brecha, mas ainda estavam faltando as portas, e a oposição ainda intentava. Sempre alguém vai querer que Jerusalém continue destruída, porque a pergunta é que enquanto você não resiste, enquanto você não se levanta, enquanto você não se posiciona, o inferno ele vai trabalhando de uma maneira tranquila. Mas quando eu e você nos posicionamos em Deus, quando eu e você ativamos o mecanismo da fé, da autoridade que há no nome de Jesus, parece que o inferno, os seus demônios e todo o restante dos nossos inimigos, eles começam a trabalhar com estratégias novas. Parece que a velocidade, a intensidade da luta, do avanço, da investida do maligno se aumenta contra as nossas vidas. A Bíblia vai dizer no Salmo 3, Davi vai expressar dizendo: ó Deus, como tem se multiplicado o número dos meus adversários. E é uma verdade. Davi está dizendo: os anos se passaram, no começo eu tinha apenas um leão para ferir, para destruir, apenas ocasionalmente vinha um urso para atacar as ovelhas de meu pai, e eu lutava com aquele urso. Mas os anos se passaram, e eu continuo trabalhando, operando, fazendo a obra de Deus, e agora não tenho apenas leão e urso, mas todos os povos vizinhos, os reis das nações vizinhas se colocaram contra mim e querem a minha cabeça na bandeja, e querem tomar o meu lugar no trono que Deus estabeleceu para mim se assentar. Então o tempo se passa, e na medida que eu e você nos avançamos na obra de Deus, avançamos no processo de construção, de reconstrução, o inimigo se intensifica, ele se aprofunda, ele se levanta de uma maneira mais veloz e profunda para destruir a nossa vida. E Neemias percebe todas essas coisas, porque o inimigo ele tenta o inimigo ele é muito determinado. Se tem algo que está faltando na igreja, está sobrando no inferno, é determinação, é decisão, é ser resoluto, é ser decidido. Um cristão que serve a Deus precisa ser decidido concernente aos projetos que Deus revelou para a sua vida, concernente à sua fé. Precisa ser um homem decidido, porque nenhuma mulher suporta um homem indeciso, porque nenhuma empresa suporta um empregado que não sabe o que quer da vida.
A sociedade precisa, o mundo precisa de homens decididos, homens que percebem a investida do maligno, mas que não se ausentam das suas responsabilidades, mesmo doendo, mesmo gemendo, mesmo sofrendo, noites mal dormidas por causa da luta, por causa da calúnia, por causa da afronta do inimigo, mas mantém-se firme na posição para a qual Deus o chamou. Sempre alguém vai querer que continue Jerusalém destruída. O inferno vai continuar querendo ver a sua família arrasada, destruída, filho contra o pai, pai contra o filho, casamento dividido, divórcio, doença, enfermidade, empresa falida, vida espiritual derrotada, ministério na estaca zero, em desânimo, em depressão. O inimigo vai continuar querendo tudo isso da minha vida e da sua vida. Mas o profeta vai dizer que os planos que Deus tem para mim e para você são planos de paz e não de guerra, de bênção e não de maldição, para nos dar um fim desejado. Halamashuri que mandará bagai. Então você e eu precisamos decidir o que nós queremos da vida. Dar ouvidos ao inimigo, permitir que o inimigo avance dentro da nossa casa, do nosso território, e avance dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, avance pelas nossas madrugadas, pelas nossas noites, avance pela nossa alma, avance pelo nosso corpo, avance pelos nossos órgãos do nosso corpo, com doença, com enfermidade, com pavor, com depressão, com doença. Não podemos permitir este mal, este caos, essa tragédia, pois o Novo Testamento vai dizer que se manietar o valente, toda a casa é dominada, e você é o valente de Deus em sua casa, você é o valente de Deus no meio dessa igreja, você é o valente de Deus nessa cidade em que você habita, você é o valente de Deus, e Deus conta com você. Deus conta com você como contava com Neemias. Neemias foi responsabilizado, Deus incumbiu a ele a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, de colocar as portas no devido lugar, de preencher as arestas, de fechar as brechas do muro. Ele foi chamado por Deus para esse propósito. Ele percebeu o momento, ele percebeu a necessidade, e ele se levantou para fazer a vontade de Deus. Segundo ponto que me chama a atenção, compartilhe esta palavra. De onde você está me assistindo? De onde você está acompanhando o trabalho da igreja? Só o Senhor é Deus aqui de Naviraí. O que se passa em sua vida? Quais são os inimigos? Quais são os Sambalates, os Tobias que estão afrontando a sua vida, a sua história, o seu ministério, o seu casamento? De onde você está nos assistindo? Digite aí, mande para nós, compartilhe esta palavra. Segundo ponto que me chama a atenção, Neemias capítulo 6. Estamos aqui falando de da experiência de viver quando os inimigos conspiram para tentar nos intimidar, a parar a obra na qual Deus nos chamou para fazer. Segundo ponto, o inimigo sempre armará emboscada para quem faz a obra de Deus. O inimigo sempre armará laços, sempre armará ciladas, emboscada para destruir, para matar, porque o diabo não suporta ver eu e você respirando. O diabo não suporta ver um povo de Deus, mesmo que com poucas palavras, mesmo que com poucas forças, com poucos gemidos, mas adorando a Deus, esperando em Deus o cumprimento de suas promessas. O inimigo sempre armará emboscadas, porque ele não suporta a sua existência. Parece que você ainda não percebeu, o diabo ele odeia você. A sua vida, a sua presença nesta casa, nessa cidade, neste bairro, é um atrapalho, é um impedimento para os planos do diabo. Você tem o poder em Deus, no nome de Jesus, de impedir o mal maior de acontecer, de avançar onde você está vivendo. O inimigo sempre armará emboscada quem faz a obra de Deus, para quem faz a obra de Deus. Mas as ameaças não tinham funcionado. Foi uma, foi duas, foi três, foram quatro, várias vezes Sambalate, Tobias e Gesem, o Arabe, estão tentando intimidar Neemias. Terceiro ponto, versículo 3: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ir ter convosco? Neemias está determinado a fazer a grande obra que Deus colocou em suas mãos.
Porque o ser humano tem a tendência de fazer comparações. Mas meu vizinho está realizando uma grande obra, e o que eu estou fazendo é uma pequena obra, com poucos recursos. É um pequeno empreendimento, é um pequeno negócio. E na medida que o tempo se passa, a gente desvaloriza aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente trata como algo simples, simplório, algo supérfluo, algo que não tem importância, e desvalorizamos a promessa, a vocação, aquilo que Deus colocou, confiou às nossas mãos. Mas Neemias tem a consciência, ele tem a determinação, ele tem a convicção de que a obra que ele está fazendo não é uma obra qualquer, é uma grande obra de Deus. Então eu preciso dar o devido valor, eu preciso dar o devido respeito, eu preciso valorizar aquilo que Deus confiou às minhas mãos. É um privilégio fazer esta grande obra, mesmo que gemendo, chorando, mas é um privilégio. Eu vou prestar conta, serei responsabilizado diante de Deus naquele dia, e eu não posso parar. A estratégia é que a igreja se misture, a estratégia é que a igreja desça da sua posição, que a igreja se iguale ao mundo, que a igreja siga os conselhos dos ímpios, que a igreja se molde ao formato, às ideias do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, aleluia, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O propósito de Deus é que você experimente a sua vontade, que você experimente a plenitude da glória de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Mas você não pode descer da posição na qual Deus colocou você. Mas milhares de pessoas, amigos bem chegados, parentes próximos, abandonaram a missão, abandonaram a vocação, desceram da posição no qual Deus os colocara. Mas você não pode descer, você não pode seguir o conselho dos ímpios. Você precisa estar atento para ouvir a voz de Deus, entender a vontade de Deus, compreender a visão de Deus para a sua vida. Olha lá: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Eu estou comprometido com a obra, eu estou mergulhado na visão de Deus, eu estou profundamente ligado ao propósito de Deus, e eu não tenho tempo para perder com conversa fiada, eu não tenho tempo para distração, eu não tenho tempo para picuinha, para conversa, para fofoca, para mentiras. Eu não tenho tempo para essas coisas, porque a minha mente, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo estão plenamente comprometidos com a missão que Deus confiou para mim. Então a estratégia do diabo é que a igreja, que o homem de Deus, a mulher de Deus, desça da sua posição e tente resolver na força do braço, e tente dar explicações da sua chamada, e tente convencer as pessoas de que Deus está com você, porque aparentemente alguns estão fazendo uma grande obra, mas ela não é visível, porque ela está num processo invisível. A semente foi semeada no solo e as raízes são profundas. Os vizinhos e amigos não conseguem compreender a grandeza da obra que você está fazendo, mas você está regando a semente, você está cuidando do solo, você está protegendo o solo. Mas dia menos dias vai nascer uma grande árvore de justiça, e milhares de pessoas vão se alimentar dos frutos desta árvore. Milhares de pessoas receberão cura através das folhas desta árvore, e vão aproveitar a sombra frondosa que Deus vai preparar através daquilo que Deus colocou nas suas mãos. O convite é descer. Descer. É o mundo moderno, é uma igreja moderna. A gente precisa acompanhar o momento, o movimento. Cuidado para não descer e ser confundido com a multidão. Cuidado para não descer, você descer e se tornar o pecado da mistura. Mas eu conheço os meus limites, eu sei até onde eu posso chegar, eu me garanto. Cuidado com o pecado da mistura. Na medida que você desce, você se distancia do propósito. Na medida que você desce, você abandona o seu chamado. E o tempo pode passar, os dias estão correndo, e poderá ser perigoso, poderá ser fatal descer no vale de Ono.
mas Deus está cuidando de você. Você é um Neemias. O convite é descer, é congregar, é ser igual, é ter relacionamento com o inimigo. Convidaram Neemias para descer ao vale. Quantos convites que você está recebendo nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento? Você pode estar isolado, distante dos amigos, da igreja, da comunhão, mas o Espírito de Deus não impôs uma distância para mim e para você. O Espírito de Deus não impôs uma distância de 1,5 metro entre você e Ele. Apenas o pecado nos divide, nos afasta de Deus. Mas quando nos arrependemos, nos humilhamos, reconhecemos o seu sangue, o seu sacrifício, nós somos ligados a Ele. Estamos ligados de dia, de noite, em todo o tempo, em meio à luta, em meio ao vale, em meio à provação. Estamos ligados ao Espírito de Deus, que é Espírito de poder, é Espírito de amor, é Espírito de força, é Espírito de fortaleza. E Ele ligado em nós, estaremos ligados ao trono de Deus, e tudo aquilo que pedimos, o Pai irá responder para nós. Convidaram Neemias para descer ao vale, convidaram você para descer. Os convites que você recebe, os convites que eu recebo, para descer da comunhão, para descer do nível de santidade, para afrouxar os limites, o compromisso. Antigamente matavam os cristãos, e hoje a estratégia é outra. Antigamente matavam os irmãos na arena, eram degolados, fuzilados, decapitados. Mas o inimigo entendeu que na medida que o sangue dos fiéis, a semente dos mártires caía no solo e brotava novos filhos na fé, a igreja crescia em meio à perseguição. Atrás da cortina de ferro, na janela por 40, as igrejas perseguidas do mundo são as igrejas que mais crescem, porque eles não têm medo da morte. Hoje as pessoas estão com medo, estão aprisionadas em casa, pessoas sadias. Eu estou falando de pessoas que têm saúde, mas que estão destruídas, foram derribadas, a sua fé foi sepultada. Mas em países perseguidos, as pessoas vão para o templo, em um templo do lado de uma mesquita muçulmana. As pessoas vão para o templo do lado de um templo budista no Nepal, e as pessoas estão arriscando a própria vida, porque no momento do culto, em meio ao cântico, em meio à pregação, pode entrar um homem bomba e matar todas as pessoas, mas elas não têm medo de morrer. Alguém pode entrar e fuzilar as crianças, os fiéis, como aconteceu esses tempos no Paquistão. Uma mãe chorava, e o missionário perguntou: por que tu choras? Ela disse: porque a minha família estava dentro de um templo, e entrou homens bomba, e explodiram todo o templo, e pedaços das crianças ficaram grudados nas paredes. Ela chorava pela ausência do filho, mas não estava questionando Deus, aonde Deus está, porque estão prontos para morrer. Não tem medo da morte. Quantos estão com medo do coronavírus? Estão com medo da pandemia, estão com medo dos problemas econômicos. Eu não estou falando para você subestimar, a nossa fé é inteligente, é racional, mas você não pode perder a sua confiança em Deus. O nome de Deus está sobre todo nome, o nome de Jesus, diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que não há outro, porque o nome mais falado é coronavírus. E nós precisamos quebrar esta mentira, precisamos quebrar esta influência, precisamos quebrar esta comunicação satânica. O nome que deve ser divulgado é o nome de Jesus. O nome de Jesus pode mudar a vida do homem. É o nome de Jesus, é o poder de Jesus, é o sacrifício de Jesus, para que as nações sejam salvas do caos, para que o mundo tenha esperança somente em Jesus. A estratégia do diabo é que você desça e você se misture e se pareça com o mundo, no seu falar, no seu vestir, no seu pensar. Todo o seu comportamento se torne ao ponto que ninguém consiga mais perceber que há em você uma marca, que há em você um brilho. Quarto ponto que me chama a atenção: muitos já desceram na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de viver, se igualaram ao mundo. Quinto ponto, versículo 3: mas Neemias não deu ouvido ao inimigo. Neemias estava em um lugar alto, ele estava posicionado em Deus, nas regiões celestiais de comando, de domínio. O convite era para ele mudar de posição.
O convite era para ele abandonar a posição que Deus havia confiado para ele, mas ele não fez isso. Ele disse: não posso parar, eu não posso descer, eu não posso abandonar a grande obra que Deus colocou na minha mão para me fazer. Sexta verdade, a lição que Neemias nos ensina: devemos ser radicais em aprender a dizer não. Mas só que vai magoar. Dizer não eu vou perder a amizade, vai entristecer a família. Você precisa aprender a dizer não. Mas eu quero ser boa gente, quero ser popular, e tem que dizer sim para todo mundo. Não, não, você precisa aprender o poder do sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Você precisa se posicionar, você precisa ter posicionamento convicto, posições firmes na palavra de Deus. E Neemias disse: não vou descer. A lição que Neemias nos ensina: devemos ser radicais em dizer não para o mundo, dizer não para o pecado da mistura. Neemias tem a convicção de sua fé, ele tem a consciência de sua identidade, ele tem a convicção de sua vocação. Foi Deus que o chamou, foi Deus que colocou na mão dele a tarefa de reconstruir, de construir Jerusalém novamente, da grandeza da tarefa confiada a ele pelo próprio Deus. Foi Deus que colocou essa tarefa em suas mãos. Deus vai reconstruir a sua família, vai salvar a sua família através do seu posicionamento. Deus vai salvar a cidade através do seu testemunho. Deus vai transformar a igreja, vai transformar as pessoas através da sua fé, através da sua ousadia, através da sua intercessão. Não posso parar, não tenho tempo para perder. O apóstolo Paulo vai falar: remindo o tempo, aproveitando o tempo, tornando o tempo útil, propício para o evangelho, para o propósito. Neemias está dizendo: eu não tenho tempo para perder, porque eu estou ocupado em uma boa ocupação, eu estou comprometido com a causa do reino. Não posso parar, não tenho tempo para perder. Sempre a mesma resposta: não para o diabo e sim para Deus. Versículo 3, olha lá: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Sempre a mesma resposta, sempre será a mesma. Passem os anos, pode as pessoas se corromperem, podem as pessoas se abandonarem a fé, mas a resposta sempre será a mesma: não para Sambalate, Tobias e Gesem, não para o mundo. Não negocio a minha fé, não negocio os meus valores, não negocio, não abro mão dos princípios da minha fé. Sempre foi a mesma resposta. É claro, está no texto, acompanhe na sua Bíblia, Neemias capítulo 6, compartilhe esta palavra. De onde você está nos assistindo? Mande para nós o seu pedido de oração. Qual é a cidade que você está nos assistindo? Olha lá: porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Versículo 4: porém lhes dei sempre a mesma resposta: não e não e não. Versículo 6, sétimo ponto que me chama a atenção: levantaram boatos sobre Neemias, caluniaram Neemias, difamaram Neemias. São estratégias, a conspiração do inimigo para tentar intimidar, para fazer Neemias parar. Aí vem o nível da calúnia, o nível da afronta, da mentira, da difamação. Mas o que importa é que Deus nos justifica. O que importa é que há um juiz. O nosso Deus nos conhece por dentro e por fora. Se Deus conhece o seu caráter, conhece a sua integridade, conhece a sua vida, não importa o que estão falando sobre você, no tempo certo Deus há de trazer justiça. Mas a gente não pode se esquecer que na história de José, ele foi acusado de ter tentado violar a esposa de Potifar, mas a Bíblia não registra que foi inocentado. Ele foi tirado da prisão, da masmorra, para interpretar os sonhos de Faraó, e Deus deu seguimento na sua história, porque nem sempre Deus precisa dar satisfação para as pessoas. Deus cuida de você. O triste é quando as pessoas falam de mim, falam de você, mas elas têm razão. Elas não têm o direito de se meter na minha vida e na sua vida, mas quando a gente dá motivo para que as pessoas falem mal de nós, isso é muito triste.
Mas Neemias não está dando motivo algum para que difamem ele, para que caluniem ele. Versículo 6, olha lá: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus estão com intenções de se revoltar, de se rebelar. Vocês são rebeldes, é a rebelião, por isso vocês estão reedificando o muro, e segundo vocês dizem, vocês querem ser o rei, você quer ser o rei desse negócio. Quando alguém se levanta no propósito de santidade, alguém vai dizer: você quer ser o santarrão, você quer ser Deus, você quer ser perfeito. Aí vem a afronta, aí vem a intimidação. Mas você sabe qual o propósito que há no seu coração? Você sabe para que Deus lhe chamou? Então não pare, prossiga, avance no propósito de Deus. O que importa é que Deus nos conhece. Depender totalmente de Deus. Não se associe com Sambalat e Tobias, não se associe com o mundo, não negocie. Eu me lembro muito de Acabe. Acabe olhou pela janela e ele viu a vinha de Nabote, e ele ficou maravilhado com as uvas, com a grandeza, com a beleza da vinha de Nabote. E ele desceu, bateu palma na portaria, e num bate-papo com Nabote, disse: Nabote, vamos negociar a sua vinha, quanto você quer por ela? E Nabote disse: eu não posso negociar, eu não posso fazer negócio com você, porque essa é herança de papai, é a herança dos meus pais, e longe de mim negociar aquilo que eu recebi dos meus pais. Então Acabe vai dizer: olha, eu tenho uma outra proposta, eu vou dar para você uma vinha melhor do que a sua, em troca dessa aí, você me dá a sua, que eu te dou uma melhor. Olha a mentira, a sutileza de Satanás. Se ele tinha de fato uma vinha melhor do que a de Nabote, porque ele queria a vinha de Nabote? Ele queria, na verdade, destruir, ele queria transformar a vinha de Nabote num campo de urtiga, em uma horta, fazer ela ser aniquilada, que ela se tornasse distante do propósito para o qual Deus a determinou. E qual foi a resposta de Nabote? Eu não posso vender, eu não posso trocar, eu não posso negociar, longe de mim de abrir mão da herança de meus pais. E aquilo entristeceu Acabe. Ele voltou para casa, ele deitou na cama, virou e se virou e gemeu, e com raiva, entristecido. Que o inferno continue inquieto, que o inferno continue desgostoso, porque por não conseguir tomar das mãos da igreja, por não poder tomar das nossas mãos a ferramenta que Deus nos deu, do que eu e você voltar para casa, não conseguir dormir na cama, e nós não conseguimos ter paz, alegria, quietude na mente, no coração, porque a gente negociou os valores. A tristeza de chegar à conclusão de que negociemos, abrimos mão, a gente vendeu o direito de primogenitura, trocamos por um prato de lentilha, como na história de Jacó. Oitavo ponto, compartilhe esta palavra: quando tentarem lhe parar, seja firme, seja determinado e creia naquele que confiou a tarefa para você executá-la. Continue dando prejuízo para o inferno, continue trabalhando em equipe. Deus vai preparar pessoas, Deus vai preparar os irmãos da igreja, vai usar o pastor da igreja, vai usar as pessoas da fé para cooperar com aquilo que Deus tem para você. Os planos que Deus tem para a igreja, toda a igreja precisa estar envolvida nesse processo. Versículo 8 e 9, ele vai fazer uma oração que vai trazer fortaleza para a vida dele. Mandei dizer-lhe: de tudo que vocês estão falando, não é verdade. Do teu coração inventam esta mentira, porque todos eles procuravam atemorizar, colocar medo no coração de Neemias e do povo, dizendo: as suas mãos largarão a obra, esta obra não vai acontecer, essa construção não vai terminar. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, e mandar a suricanda lavajúria. Neemias está orando, Neemias está dizendo: Deus, fortalece a minha mão, que eu não venha jogar o arado, que eu não venha abandonar a ferramenta, que eu não venha abrir mão da tarefa que o Senhor confiou nas minhas mãos. Fortalece as minhas mãos, para que eu continue firme, segurando
remando para alcançar o propósito. O nono objetivo, a nona verdade que eu aprendi do versículo 10 até o 11, Neemias visita um homem chamado Semaías, porque Neemias ele era muito comunicativo, ele era um homem de amizade, um homem de comunhão, e ele vai fazer uma visita, e quando ele visita Semaías, ele recebe na casa de Semaías, um homem morador de Jerusalém, ele recebe o outro convite, e o convite é para entrar no templo e se trancar à noite, porque senão os inimigos iriam matá-lo. Mas qual foi a resposta de Neemias? Tendo ido à casa de Semaías, versículo 10, Neemias capítulo 6, o filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, e disse ele: vamos, eu e você, vamos à casa de Deus. O convite parece ser bom, mas era uma armadilha. Ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás de noite virão matar-te. Semaías está dizendo: no escuro você será vencido, fechado, de portas fechadas, Deus não vai te socorrer. Venha, esse é o convite. Versículo 11: porém eu disse: homem, como eu fugiria? Esta é a resposta que você precisa dar para a sua família. Essa é a resposta que você precisa dar para a sociedade. Essa é a resposta que você precisa dar para a sua própria alma. Homem, como é que você, escolhido por Deus, viveria como um fugitivo errante, fugindo do propósito com medo? Você não pode ser um fugitivo, você não é um fugitivo, você é um perseguidor dos sonhos, você é aquele que alcança os objetivos de Deus, você não é aquele que foge da responsabilidade. Como, homem, fugiria eu? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Ele está dizendo: eu não preciso dessa liturgia morta, eu não preciso dessa religiosidade, eu não preciso desse mecanismo humano, eu preciso estar no centro da vontade de Deus, e no centro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, eu permanecerei vivo e ninguém vai tocar em mim. Versículo 12, 10º ponto: discernimento de espírito. Homem de Deus, igreja de Deus, precisa ter discernimento de espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, mas nem de todos é discernido. Nem todos compreendem um homem espiritual, nem todos entendem a linguagem de um homem espiritual, nem todos conseguem compreender o comportamento, a atitude, a loucura de um homem espiritual. Discernimento de espírito. Neemias, ele tem discernimento. Esta palavra, este convite, esta profecia é falsa, não é da boca de Deus, não veio de Deus, não é revelação de Deus. E a meninice da fé. Quantos que são meninos na fé? Qualquer vento, qualquer convite ele vai correndo, ele abraça tudo, acredita em tudo, não para dizer: Deus, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está me chamando, esse convite vem das mãos do Senhor, da boca do próprio Deus. Você precisa ter discernimento, e Neemias tem o discernimento de espírito. Ele percebeu que havia algo errado, ele não tem medo de morrer, mas também não é um suicida. Aquele homem Semaías estava armando uma cilada para Neemias. Eu vou falar para Sanbalat, Tobias e Gesem que você vai estar no lugar determinado, com as portas fechadas e ainda no escuro da noite. E Neemias disse assim: eu não tenho medo da morte, mas também não sou um suicida. Você precisa, meu irmão, ser humilde, ser simples, mas seja prudente. Seja inteligente, use a fé inteligente que Deus te deu. Não seja uma presa fácil, não seja um alvo vulnerável, frágil na mão do inimigo. Ele reconheceu a mentira da profecia falsa, porque o texto vai falar que havia suborno. Versículo 12: então percebi que não era Deus quem o enviara. Ele percebeu, discerniu, não foi Deus que mandou esse homem falar isso. Tal profecia que falou contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Versículo 13:
O inimigo quer pôr um fim em nossa carreira, ele quer nos infamar, ele se incomoda com a fama do teu nome. O diabo se incomoda com a fama do seu bom testemunho. O diabo se incomoda, ele não suporta a fama da ousadia, da coragem, da fé, da autoridade que Deus te deu. Ele quer infamar o seu nome, ele quer infamar o seu ministério, ele quer infamar a sua vida, ele quer destruir, ele quer comprometer a sua biografia. Gálatas capítulo 5, versículo 25 vai dizer que se vivemos em espírito, também andamos em espírito. Irmão, viva em espírito, não viva na carne. Ande em espírito, perceba, analise, pondere, compreenda que existe uma batalha espiritual no mundo espiritual para acabar com você, impedir você de cumprir o propósito para o qual Deus lhe chamou. O inimigo quer encher o nosso coração de pavor e medo. A cada convite, cada palavra, cada carta enviada por Sanbalat e Tobias tinha o propósito de intimidar, de conspirar para trazer intimidação, medo, pavor, terror ao coração de Neemias. Mas ele confia na mão de Deus, diz: Deus, segura a minha mão, fortalece as minhas mãos. Versículo de número 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, aleluia, a concretização da obra, a plenitude da construção, vitória em 52 dias, conforme ele havia dito para o rei. Quanto tempo durará a construção? 52 dias. Ousadia, convicção de que Deus está conosco, e a obra não vai ficar pela metade, a obra não ficará inacabada, não ficaremos, não seremos envergonhados na obra para a qual Deus nos chamou. Vai terminar, vai completar, vai concluir. Bendito seja o nome do Senhor. Compartilhe esta palavra. Nós estamos caminhando para o final. Nós vamos orar por você, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelos missionários. Neemias capítulo 6, versículo 15. Neemias não estava sozinho. Com a ajuda de Deus, da sua boa equipe, a obra desenvolveu, a obra está prosperando. Em 52 dias, começo do capítulo 6 vai falar que o muro estava terminado, as brechas tinham sido fechadas, mas ainda faltavam as portas, nos portais. Em 52 dias, eles finalizaram esta grande reconstrução. Efésios capítulo 2, versículo 6 vai dizer que a igreja está sentada em regiões celestiais. Neemias está dizendo: eu não vou descer no vale, eu não vou sair, não vou abandonar a posição, eu não vou abandonar o propósito, eu vou permanecer firme naquilo para o qual Deus me chamou. Versículo 19: também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Havia um traidor, havia um agente duplo, havia um traidor, havia um Judas aqui, e o nome dele está aqui, olha lá. Muitos em Judá eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Belequias. E tudo, esse Joanã era um infiltrado, se associaram, casaram, o pecado da mistura, e ele era o fofoqueiro. Cada passo que Neemias dava, cada atitude que ele dava, aquele homem levava as informações para Sanbalat e Tobias, e para piorar a situação, sempre falando bem de Sanbalat e Tobias. Tem gente que fala bem dos inimigos na sua frente, a coragem é muita ousadia para falar bem dos seus adversários e ainda levar as informações, falando mal de você, contando os seus pontos fracos. Gente que recebe a bênção, o privilégio da intimidade, de ser chegado, de sentar na mesa, de comer junto, de andar junto, de viver junto,
e abusa da intimidade, da liberdade, e sai com fofoca, e sai com leva as informações. Ei, precisamos ficar separados. O pecado da mistura teria perdido a força, teria morrido se tivesse descido, e a obra não teria sido completa. Olha lá, Neemias capítulo 4, é a última parte, versículo 1 até o 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Você pensa que o inferno está feliz com aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer? O inferno está ardendo em ira. É por isso que nem todo mundo tem o rosto fechado, né? Rosto triste, gente que não fecha, o espírito não testifica, que as ideias não batem, estão ardendo em ira, porque estão tendo notícias, estão vendo que a obra de Deus na sua vida está acontecendo, escarnecendo de você, falando mal pelas costas. Então falou na presença de seus irmãos e de todo o exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Vamos permitir essas coisas? O diabo pensa que nós somos fracos, e de fato somos. Se depender da nossa força, da nossa estrutura, se depender da nossa coragem, do nosso intelecto, da nossa capacidade, o inimigo tem razão. Somos fracos, mas nós confiamos na força do poder do nosso Deus. Nos escondemos nos braços do nosso Pai que nos defende. E quando Ele me chamou e chamou você, Ele sabia das nossas fraquezas, Ele sabia da nossa incapacidade, mas Ele nos capacita dia após dia para cumprir o seu propósito. E aqui o inimigo, a reunião do inimigo, é a assembleia dos adversários, estão dizendo: olha, a gente não pode permitir que esses fracotes, que esses fracassados edifiquem os muros de Jerusalém. Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, vão renascer. Acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita, e disse ainda: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E qual foi a resposta que Neemias deu para essa reunião do inferno? Para os adversários, ele conversou com Deus, porque o homem de Deus, ele resolve o problema do medo, o problema da intimidação, o problema da calúnia, o problema da difamação. O homem de Deus resolve essas coisas de joelho dobrado na presença do eterno Deus. É assim que você vai vencer a intimidação, é assim que você vai vencer o temor, o medo. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai a vergonha sobre a cabeça deles, e fazem que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Aleluia. No versículo 8: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O inimigo quer trazer confusão para a sua casa, quer trazer confusão para o seu ministério. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Você sabe que o inimigo quer trazer confusão? Sabe que o inimigo quer cirandar, quer bagunçar tudo, quer trazer vergonha, quer trazer divisão, quer trazer confusão? Então coloque os guardas a posto. Guarde os seus olhos, guarde os seus ouvidos, guarde a sua boca, guarde os seus joelhos dobrados na presença de Deus de dia e de noite. E nenhuma das intimidações, nenhuma das conspirações, nenhuma das afrontas do diabo irão prevalecer contra a sua vida. E no tempo determinado, pela fé, você vai completar como Neemias completou em 52 anos, em 52 dias, ele completou a construção dos muros e dos portais de Jerusalém. Ainda que o inimigo se levante, o que importa é que o coração esteja inclinado a trabalhar. Ainda que o inimigo se levante, o que importa é que o coração esteja inclinado a clamar, a adorar, a exaltar o nome do Senhor, a trabalhar por amor, por dedicação. A reunião, a indagação: como reconstruir o que está assolado?
Do lado de lá o inimigo está fazendo reunião. Do lado de lá o inferno está dizendo: os fracotes, os pequenos, os incapazes não poderão construir, reconstruir. E do lado de cá a gente reúne com a nossa própria alma, com a nossa própria vida, com a nossa própria incapacidade, e a gente vai dizer: Deus, como poderemos reconstruir aquilo que está assolado? Aí o Espírito de Deus entra dentro de nós. Ei, eu faço do fraco forte, do desanimado encorajado, do abatido erguido, levantado. Sou eu que te sustento, sou eu que te protejo, sou eu que dou força para a tua vida. E você não vai ficar caído na beira do caminho, você vai chegar e completar esta grande obra. Compartilhe esta palavra. Vai orar, vai interceder, vai prosperar, porque o mal não irá prevalecer. Lamai, Shuribikiamanto, Ribalabassúria. Compartilhe esta palavra. De onde você está nos assistindo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? De onde você está nos assistindo? Estamos aqui no templo da igreja Só o Senhor é Deus, da cidade de Naviraí. Hoje é sexta-feira, culto Atos 29. Venha nos fazer uma visita. Nesse domingo estaremos aqui. Pastor Edson Alves, nosso pastor, estará ministrando uma palavra, os obreiros, corpo de obreiros orando por você, abençoando a sua vida. Você que não está no grupo de risco, não fique em casa, não deixe o medo vencer você. Amém? Hoje estamos aqui num culto online, por isso que nós não estamos fazendo uso da máscara, mas estamos aqui cumprindo todas as determinações do Ministério da Saúde. E no domingo estaremos aqui também, um culto aberto, e você poderá estar conosco. Você pode também vir de dia, receber a oração do pastor. Estaremos orando pela sua casa, pela sua vida. Você que Deus tocar no seu coração, você também pode ajudar esta obra. Nós temos projetos sociais, projetos de construção, de reforma da igreja, e você pode também nos ajudar. Você pode entrar em contato conosco. Amém? Curve sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Aumenta o fundo, aumenta o fundo. Curve sua cabeça, convide sua família e amigos, e vamos orar nesse momento. Pai eterno, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou orando por um Neemias. Eu estou clamando por uma família de Neemias. Eu estou orando por um obreiro, por um pastor, por um servo teu. Eu estou orando por um Neemias que está envolvido, que foi chamado, Pai, que foi, Pai, colocado para fazer uma grande obra. E os Sambalates e Tobias da vida constantemente, de dia e de noite, estão tentando trazer convites, estão tentando intimidar este homem e esta mulher. Mas em nome de Jesus eu declaro agora o fim de toda a cadeia, seja quebrada as cadeias da intimidação, seja destruído toda a força do mal que quer atemorizar, quer pôr medo no coração deste homem. Sentimentos de inferioridade, sentimentos de incapacidade, sentimentos que vêm para roubar a fé, roubar a ousadia. Pai, eu estou orando por Neemias, que já reconstruiu tantas outras Jerusalém, e hoje, Pai, está envolvido, está compromissado com uma responsabilidade de reconstruir esta Jerusalém, na qual o Senhor colocou na mão dele neste momento. E parece que essa Jerusalém é diferente das outras, parece que essa não vai dar certo, mas eu oro, Pai, crendo que vai dar certo. Os muros serão erguidos, as portas serão colocadas no devido lugar, e haverá paz e prosperidade. Em nome de Jesus eu declaro a restauração da sua fé, a restauração do seu ministério, a reconstrução do seu casamento, a reconstrução dos pensamentos, da mente de Cristo em sua vida, da ousadia, dos dons, das ferramentas do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação. Seja restaurada a sua fé, seja restaurada a sua vida espiritual em nome de Jesus, porque Deus não te chamou para ficar desse jeito. Sai todo medo agora, medo do coronavírus, medo de morrer cedo, medo de morrer jovem. Ei, mas eu sou velho, estou no grupo de risco. A Bíblia diz que aqueles que estão plantados nos atos do Senhor, até na velhice darão frutos viçosos e florescentes. Bendito seja Deus. Você vai florescer neste tempo. Deus vai usar você para dar alimento para as nações, para curar os enfermos, para rebanhar rebanhos, para apacentar nações. Toda enfermidade sai agora. Eu ordeno toda enfermidade saia desse corpo agora. Espírito de suicídio,
espírito de morte, espírito de depressão, enfermidades emocionais, você que não consegue dormir, que tem medo de ficar com a luz apagada de noite, e você que no meio da multidão se sente sozinho, em nome de Jesus, seja curado desse luto agora, seja curado agora. Tenha domínio próprio, tenha domínio sobre as emoções. A alegria de Deus é a força do seu povo. A alegria de Deus invade a sua alma agora. A alegria de Deus invade a sua vida. A alegria de Deus invade o seu casamento. A alegria de Deus invade a sua história. Eu profetizo que através da sua vida os mortos vão ressuscitar, os paralíticos vão andar, os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, e aqueles que eram chamais, os duros, os durões de coração duro, que não se convertiam da sua família, serão alcançados através da autoridade de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Toda enfermidade não se atreva a permanecer nesse corpo. Você não tem a permissão de continuar nesse corpo. Sai agora em nome de Jesus. Pai, eu oro pela restauração financeira. Esse negócio, esse mercado, essa empresa, esse desemprego que bateu na porta, tu tens uma porta melhor. O inimigo pode ter entrado por um caminho, o Senhor dê 7. Nós estamos dando 7 escolhas, 7 caminhos para o inimigo sair do território deste homem, da casa desta mulher. Tu tens uma porta, tu tens um caminho, tu tens um caminho no meio da tormenta, tu tens consolo, tu tens renovo, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, que já não sabe mais o que fazer com o seu filho rebelde, essa filha teimosa que não escuta, que não ouve, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua casa um espírito de unidade, sobre a sua família, um espírito de comunhão em sua casa. Haverá obediência, haverá honra, haverá respeito, haverá fidelidade em sua casa. Compartilhe esta palavra e vamos orar, vamos clamar a Deus. Precisamos fazer como Neemias. Ouve, ó Senhor, o clamor do teu povo. Ouve o desprezo que nós recebemos dos nossos adversários. Quantos que estão sendo desprezados? Pode deixar. O desprezo porque a sua vida financeira não é mais a mesma. O desprezo porque agora não tem mais o churrasco, agora já não tem mais o banquete. O desprezo da própria família, os amigos abandonaram. Mas Deus tem um banquete, Deus pode preparar uma mesa no meio desse deserto. Recebe prosperidade de Deus na sua vida. Alguém que está me escutando faz 10 anos que a porta se fechou e nunca mais abriu, e você vai me dizer: mas pastor, esse deserto não tem fim, esse vale não se acaba nunca. Em nome de Jesus eu profetizo o fim desse deserto. Deus tem uma fonte para você no meio desse deserto. Você está bebendo desta água, está bebendo desta fonte, está recebendo renovo outra vez, e você vai chegar do outro lado. Você vai construir, você vai edificar, você vai reconstruir. Mas a resposta é a mesma de Neemias: não para o pecado, não para o pecado da mistura. Não se associe com os seus adversários, não afrouxe, porque se te mostrares frouxo no dia da angústia, verão que você é um fracasso, que você é pequeno. Anima-te, o Senhor te fortalece, o Senhor te levanta do caos, do monturo, te coloca sentado entre os príncipes do seu povo. Você caminhoneiro parado nesse posto de combustível, com esse celular na mão, ouvindo esta palavra, houve uma queda, houve um fracasso, e você está agora nas estradas porque tem que trabalhar, mas você está vendo o fim do seu casamento. Deus está entrando em sua causa agora, mas se arrepende, peça misericórdia, porque Deus tem esperança para a sua vida e quer usar a sua vida. Alguém que vai me ouvir, não agora, mas depois, há uma dor no seu peito. Todas as vezes que você pensa em seu pai, as lembranças não são boas, são lembranças de fracasso, de maus tratos, de abusos, e você está preso ao passado, e você não consegue prosperar na vida, você não consegue ter um sorriso verdadeiro.
Todas as vezes que você pensa em paz, está chegando o dia dos pais. Deus está curando a sua alma agora. Deus está curando, trazendo cura para a sua família. Deus está reatando, trazendo arrependimento, trazendo perdão. A cura na sua alma agora está chegando. E mandava subir de que mandará baixúria Remedegeva subia maio de comando de amandar a céu e de que dá o adabi bibibabau a céu e de que me dará saio. Faz 5 anos que você abandonou o chamado. Você estava pregando, estava cantando, estava cuidando do rebanho. Faz 5 anos que você abandonou. Veio a calúnia como veio para Neemias, e você foi vencido, mesmo inocente, mas não teve força para suportar o peso da calúnia, o peso da difamação. Mas Deus está restaurando, está transformando a maldição em bênção. Deus está preparando uma mesa para você no meio dos teus acusadores, e haverá choro. Alguém vai bater na tua porta e vai dizer: me perdoe, pelo amor de Deus. A má ideia subida que manda lá. É Deus quem justifica a sua causa. É Deus quem justifica a sua vida, a sua história. Os profetas que profetizaram, muitos caíram, mas as palavras que foram da parte de Deus, elas irão se cumprir, porque a palavra de Deus não desvia, a palavra de Deus não fracassa. A palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito, ela cumpre o seu objetivo, e Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu estou falando com alguém neste momento que tem um filho com deficiência física. Os anos já se passaram e você espera por um milagre da parte de Deus. E você está cansado com o peso de cuidar, o desafio, o preço dos remédios. Mas Deus está dizendo: ei, o sofrimento tem um fim, acabou o tempo do sofrimento. Estou trazendo cura para a sua casa, e aonde havia deficiência, haverá excelência em capacidade, em inteligência. E o filho que era infrutífero será frutuoso, e será o filho que mais será produtivo em sua casa, e vai trazer honra para o seu nome. Deus está trazendo cura agora. Ramanashuri canta lamanagahasewi. A pergunta é: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Deus está visitando a sua casa, meu irmão, e esta palavra está produzindo fé no seu coração. Esta palavra está produzindo fé no seu coração. O milagre só irá acontecer se você se agarrar à palavra de Deus e dizer: Deus, eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra, e eu não vou desistir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Eu estou falando com pessoas que estão indo dormir com a despensa vazia, estão indo dormir com a geladeira vazia, com os boletos das dívidas em cima da mesa, e com as lágrimas nos rostos, e dizendo: Deus, eu nunca fui de ficar devendo nada para ninguém, e eu vou dormir com a despensa vazia e com as contas empilhadas sobre a mesa. Ao amanhecer do dia, alguém vai bater na sua porta, há uma ligação de telefone. Deus tem uma porta nova, e Deus tem um adiantamento para você resolver os seus problemas com esta porta que Ele está abrindo. Faça como Neemias: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu não posso descer, eu não tenho tempo para perder. O meu tempo está concentrado em confiar no impossível, em confiar em Deus que me prometeu, que confiou em minha vida esta promessa. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, recebe paz. Em nome de Jesus, recebe consolo. Compartilhe esta palavra. Em nome de Jesus, recebe a restauração da emoção, a cura na alma. Recebe, aceite o perdão de Deus. Em nome de Jesus, coração partido é reconstruído agora.
problema na coluna, problema nos olhos, problema no sangue, hepatite, câncer, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo que aquele armário, aquele pote, aquele tapué cheio de remédio vai desaparecer da sua casa, e você terá saúde para dar e vender em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe paz, recebe renovo. Compartilhe esta palavra, em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus nós profetizamos, em nome de Jesus nós declaramos esta palavra, amém? Tem mais mensagens aqui no perfil, no Facebook do pastor Edson Alves, mensagem do pastor, mensagem dos obreiros, para abençoar a sua vida. Compartilhe esta palavra, compartilhe as demais, e seja edificado, exortado e consolado. Eu creio na Gadu que manda o céu e a Bahai. Alguém disse assim, mas vai terminar e Deus não falou comigo. Deus já falou com você na palavra, mas Deus tem um recado para a sua vida neste momento. Que Badu que se deg da raio, tem que no sente canto devolso e que mal adere. Você não vai perecer neste deserto. E Deus tem para você uma prosperidade tal nesses teus dias de velhice, para você fazer a obra, o voto que você prometeu para Deus. Os anos se passaram, e aquilo que você poderia conquistar com a força da juventude não pode se comparar com aquilo que Deus dá de graça para você na sua velhice, para você fazer a obra de Deus, para você cumprir o voto que você prometeu para Deus. Entenda, eu vou repetir: aquilo que você poderia conquistar com a força da juventude, os anos se passaram, é pequeno perto daquilo que você vai conquistar pela graça, pelo favor que você não merece. É favor, é presente de Deus para a sua velhice, e recebe cura no corpo, energia para cumprir o propósito de Deus, em o nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Somos da igreja Só o Senhor é Deus da cidade de Naviraí, abençoando a cidade de Naviraí, o Brasil e o mundo. Deus te abençoe. Compartilhe esta palavra, amém e amém.